que tantas pessoas elas vivem lá na ilha de Java, hein? É porque eu acho que a galera lá não deve ter TV, não. Né? Deve estar fazendo menino a torto e a direito. Ou senão hackearam o código da vida. Será? Bora ver. A demografia global é repleta de anomalias, mas poucas são tão impressionantes quanto a ilha de Java. Com aproximadamente 128 mil quilômetros quadrados, Java representa apenas 7% da área total da Indonésia. Ainda assim, ela abriga mais de 150 milhões de pessoas, mais da metade da população do país. Para efeito de comparação, Java é menor que o estado do Ceará, mas sua população supera a de toda a Federação da Rússia, que é de longe o maior país do planeta. Na verdade, se desconsiderarmos a Indonésia, a ilha de Java só não é mais populosa do que apenas 8 países ao redor do mundo. Neste vídeo, vamos entender por que tantas pessoas vivem na ilha de Java. Para compreender esse fenômeno, primeiramente vamos analisar o fator geológico da ilha. Java está situada no Anel de Fogo do Pacífico, em uma zona de subducção onde a placa indo-australiana mergulha sob a placa de Sunda. O resultado são 45 vulcões ativos distribuídos ao longo da ilha. Em qualquer outro lugar, esse nível de atividade vulcânica poderia ser um grande problema para o desenvolvimento de civilizações. Os vulcões foram os principais responsáveis por sua grande abundância na produção de alimentos ao longo da história. Quando um vulcão está em atividade, ele libera cinzas ricas em minerais essenciais para a agricultura, como potássio, fósforo e magnésio. Enquanto as florestas tropicais da Amazônia ou de Bornéu sofrem com as chuvas intensas que lavam os nutrientes do solo, tornando-o ácido e pobre, Java passa por um processo de renovação gratuita e constante. As cinzas vulcânicas neutralizam a acidez e reabastecem a camada de nutrientes essenciais para a fertilidade do solo. Ou seja, enquanto em outras regiões a terra vai perdendo sua capacidade de produção agrícola com o passar do tempo, Java tem ignorado essa tendência ao longo de séculos, especialmente quando não havia fertilizantes industriais. Mas a fertilidade do solo... O vulcão fertiliza o solo e a população fertiliza uns aos outros. Aí por isso que a população aumenta. O solo, por si só, não explica por que tantas pessoas vivem na ilha de Java. Então vamos dar uma olhada na eficiência calórica da cultura predominante da ilha, o arroz. Historicamente, o arroz é o cereal mais eficiente do mundo para sustentar altas densidades populacionais. Um único acre de arrozal pode produzir cerca de 11 milhões de calorias. Em comparação, o trigo produz cerca de 4 milhões de calorias. Isso significa que no mesmo espaço de terra, o arroz pode alimentar quase 3 vezes mais seres humanos. Além disso, a ilha de Java possui uma vantagem climática. Por estar localizada próxima à linha do Equador, a ilha mantém temperaturas elevadas ao longo de todo o ano, com pouca variação sazonal. Somado a isso, o regime de monções garante chuvas abundantes e regulares. Essa combinação permite múltiplas colheitas em um único ano. Enquanto agricultores na Europa ou na América do Norte geralmente estão limitados a uma colheita anual devido às estações, os javaneses conseguem realizar até 3 colheitas de arroz no mesmo ano. Se considerarmos o plantio por metro quadrado, Java consegue... Terra boa, clima ótimo, a galera vai plantando e colhendo e vai ficando, né? Porque se tem comida, tem trabalho e comida. Pronto, comida em abundância, a galera vai se reproduzindo e é normal do ser humano. Sustentar muito mais famílias do que qualquer outro lugar do mundo. Mas essa abundância gerou uma dinâmica curiosa. Diferente do trigo, que pode ser plantado e colhido com pouca mão de obra, o arroz de áreas alagadas é uma cultura extremamente complexa e precisa de muitos trabalhadores para construir os terraços nas montanhas, sistemas de irrigação e fazer as colheitas manualmente. Isso moldou profundamente a sociedade javanesa, pois para produzir mais comida era necessário mais pessoas trabalhando nos campos. E como a terra era incrivelmente fértil e produzia alimentos com fartura, as famílias podiam ter mais filhos. Esse crescimento populacional não era um problema, mas sim uma solução, pois fornecia a mão de obra necessária para expandir ainda mais os arrozais pelas encostas dos vulcões. Assim, o crescimento populacional da ilha de Java foi impulsionado pela própria dinâmica da abundância agrícola,
e permitiu que a ilha absorvesse tantas pessoas ao longo dos séculos até se transformar na ilha mais populosa do mundo. Basta olhar para as ilhas vizinhas para perceber como Java é uma exceção. Por exemplo, Bornéu possui 23 milhões de habitantes e Sumatra 50 milhões. Ainda que sejam bem populosas, elas são muito maiores que Java e ainda assim possuem populações muito menores. No caso de Bornéu, a ilha praticamente não possui vulcanismo ativo. Sem a reposição constante de minerais trazidos por cinzas vulcânicas, o solo tropical tende a se esgotar rapidamente quando submetido à agricultura intensiva. Em Java, esse processo de empobrecimento é constantemente retardado pela atividade geológica. Mas a geologia diferenciada de Java também moldou a história da Indonésia. Devido à sua enorme concentração de pessoas, a ilha de Java se consolidou como o principal centro econômico e político do arquipélago. Muito antes dos europeus chegarem, o Império Majapahit já dominava o comércio de especiarias no Sudeste Asiático a partir de suas bases em Java. A grande influência da ilha de Java atravessou séculos, e quando os colonizadores europeus chegaram, e mais tarde quando a moderna República da Indonésia foi formada, Java continuou sendo o destino preferencial da maioria dos investimentos públicos, pois era onde a grande massa de sua população já estava estabelecida. Essa infraestrutura superior, com estradas, ferrovias e portos, acabou atraindo mais indústrias. E onde há indústrias, há empregos. E onde há mais oferta de empregos, certamente haverá mais população, pois os seres humanos tendem... Pronto, o que é que acontece, né? Como tinha mais gente, tinha maior mão de obra. Aí a galera começou a investir mais lá. Agora, o que é que acontece? Nesse vídeo aqui, quebrou eu vou falar preconceito, mas não é um preconceito, né? Sobre o vulcão. Quando você vê o vulcão, né? O vulcão, para mim, eu achava uma coisa perigosa. Eu não tinha a noção, né? Que o conhecimento ajudava a fertilizar tal, o solo, né? E ajudou a população, né? Legal. E aí, tu sabia que o vulcão ajudava na fertilização do solo, não é a sua não vá se meter com cinza de vulcão, né? E dizer, afrodisíaco, agora eu vou fazer menina, no cinza vulcânico. Não é assim não, porque a banda toca não, vai devagar. Tu sabia disso? Comenta aí pra gente, se você sabia. Se caso não souber, dá o joinha, não esquece de dar o joinha, nós vamos dar o joinha aqui pro vídeo do rapaz aqui, ó, ele que também tá cheio de informação maravilhosa. Se deslocar para lugares que lhes ofereçam melhores condições de subsistência e prosperidade. Em busca de melhores oportunidades, todos os anos, milhares de pessoas deixam outras ilhas do arquipélago indonésio e partem em direção à ilha de Java, especialmente para a capital Jakarta. Além de ser o principal polo comercial e financeiro, Jakarta também concentra a maioria das universidades e instituições de ensino superior, atraindo jovens de todo o arquipélago. E não por acaso, segundo estimativas recentes da Organização das Nações Unidas, a região metropolitana de Jakarta já superou Tóquio e se tornou a maior metrópole do mundo, com a impressionante marca de 42 milhões de habitantes. Para se ter uma ideia, isso equivale a quase toda a população da Argentina. Mas para explicar a grande população da ilha de Java, também há dois fatores importantes que temos que mencionar. Isso dentro de uma cidade só. O emprego de técnicas de agricultura industrial e os avanços da medicina moderna. Por muito tempo, a população da ilha cresceu baseada no cultivo intensivo do arroz, e o solo vulcânico forneceu as condições necessárias para proporcionar safras abundantes e alimentar milhões de pessoas. Mas nos últimos 2 séculos, o uso complementar de técnicas agrícolas industriais e a redução de doenças tropicais fizeram com que a população javanesa crescesse ainda mais. No entanto, o solo que historicamente é tão fértil e foi tão importante para o seu crescimento demográfico, agora está cedendo sob o peso das construções de concreto, e principalmente devido à extração excessiva de água subterrânea. Estima-se que uma parcela significativa da população da cidade ainda não tem acesso pleno à água encanada, o que intensifica o bombeamento de aquíferos. Em algumas regiões da grande metrópole, o solo tem cedido até 25 centímetros por ano. Este grave problema estrutural, somado ao aumento do nível do mar, está ameaçando Jakarta e poderá comprometer sua capacidade de manter sua superpopulação. Paralelamente,
Em uma tentativa de reduzir a pressão sobre Jacarta e redistribuir o crescimento demográfico no longo prazo, o governo indonésio está transferindo a capital para Bornéu. Não basta ter apenas só o crescimento da população, o crescimento da produção de alimentos, precisa ter um equilíbrio entre essas coisas também, porque se for só o crescimento, algo vai desequilibrar, como essa questão da água aí que está se acabando, né? Você extrair de forma desenfreada, né, com a população lá no estopor, aí fica complicado, né? Você tem que aí a solução que a galera achou, não, vai transferir para outro lugar. Não resolve o problema. Sabe o que é que resolve mesmo um problema? É você abrir um rio no meio do deserto. A gente vai deixar o vídeo aqui para você, em que não é só Moisés não, viu? Que abre o mar, não. Israel abriu um rio no meio do deserto. Foi. Tu viu isso? Se tu não viu, corre pra ver, só tu ficar informado. Tá aqui, a gente tá deixando aí pra você. E confere. No vídeo a gente fala mais coisas. Muito legal, muito legal.